Voltamos com 27 segundos. Servidores da Justiça Eleitoral na Paraíba vão aderir à greve nacional a partir da próxima segunda-feira. Eles reivindicam a aprovação do plano de cargos e salários. A paralisação ocorre na última semana para os registros das candidaturas, de acordo com o que determina a legislação eleitoral. O movimento reivindica ainda reajuste salarial. E esse movimento foi destaque na Rádio Jovem Pan Sat nesta quinta. O programa Paraíba News destacou a seguinte manchete: cartórios param e podem prejudicar registro de candidaturas. E vamos voltar à entrevista com a secretária de Desenvolvimento Humano, Cida Ramos. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre assistência ao homem do campo. Mas eu quero, antes, Cida, de retomar esse assunto, falar de uma coisa mais pontual aqui no litoral, que é justamente essa questão das chuvas, né? As precipitações pluviométricas, que são pancadas de chuva muito forte e deixa em determinados pontos da cidade, da região metropolitana, comunidades inteiras isoladas. Você estava falando que a sua secretaria socorreu algumas pessoas no município de Santa Rita. Mas qual o tipo de trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Humano pode fazer nesses casos? Primeiro, a assistência imediata também, porque tanto a seca quanto as chuvas, você tem que, de imediato, socorrer essas pessoas. Só para a gente situar melhor, a Defesa Civil atua na retirada das pessoas de áreas de risco, né? Da área e na prevenção, em alguns casos, para apontar onde está havendo problemas e tirar essas pessoas de lá, né? Nós atuamos no cadastramento, né, das famílias, da situação em que elas ficaram, porque, por vezes, muitas dessas famílias perdem tudo. Já tem muito pouco e o pouco que tem elas perdem. Para você ter uma ideia, muitas delas ficam sem documentação, nenhuma identidade, CPF. Então, essa documentação a gente também realiza através do Programa Cidadão e das Casas da Cidadania. É uma ação emergencial e de ordem imediata. Além disso, nós temos a questão atuar na questão da alimentação, garantir a alimentação, garantir colchões, garantir o mínimo para que ela possa recuperar o que foi perdido. Né? Essa atenção emergencial, né? Verificar se essas famílias possuem algum programa de transferência de renda e também no apoio a essa questão de colocá-las numa situação melhor. Quer dizer, é o resgate da cidadania mesmo, né? A questão dos direitos humanos da cidadania é muito forte na atuação na Secretaria de Desenvolvimento. Depois dessa assistência imediata, a Secretaria ainda continua acompanhando essas famílias? Continua, porque nós temos muitas aqui comunidades ribeirinhas, né, que vivem, então tem o problema de transferir essas pessoas dessas áreas de risco. Essa é uma questão estruturante. E sempre vão ter essas pessoas, né, nessas áreas de risco. Infelizmente, né? Mas isso aí também depende de uma ação muito forte dos municípios, dos gestores municipais. Né? Precisa da ação do Estado, necessita, mas ela precisa ser feita em conjunto com o município, né? Criando oportunidades. Né? Nós temos muito hoje um trabalho frente a essas comunidades ribeirinhas, esses pequenos marisqueiros, pescadores, né, no sentido de criar cooperativas através da economia solidária, do empreender, né, de criar oportunidades de produtivas e, sobretudo, também atuando junto com a SEAP, no sentido de criar oportunidades de habitação para essas famílias. O que não é algo muito fácil, porque envolve a ação como eu insisti, do gestor municipal e até a própria vontade da população de sair desse local, né? Que, por vezes, tem toda uma identidade com aquele local. É um trabalho também de convencimento. E enfrenta muita resistência? Às vezes enfrenta resistência, por vezes enfrenta, sim. Mas quando a gente garante o acesso à casa, e essa resistência ela diminui bastante. Cida Ramos, em relação ainda à seca, nós estávamos falando da assistência ao homem do campo, né, da assistência às pessoas que estão sofrendo com essa estiagem prolongada. Então, você disse que já estavam separando as cestas básicas da arrecadação
do show Chuva de Arte Solidária, não foi isso? E começa segunda-feira a distribuição. Já tem uma ideia, um mapeamento de quais os municípios serão beneficiados? Tem. Vou dizer aqui o critério. Certo. E eu quero destacar aqui o papel importantíssimo que o secretário Chico César teve nesse processo, porque essa ação ele foi fundamental na coordenação desse processo. E nós atuamos de forma conjunta. O critério para distribuição vai ser os municípios com menor índice de desenvolvimento humano, com menor IDH, e os municípios com situação de estiagem, de período de seca maior, de maior tempo, com a situação mais grave. Então, existe hoje uma escala de municípios que estão nessa situação. São quantos municípios? São 195 municípios. Todos muita vão ser coisa. atendidos nessa? Todos serão atendidos. Eu quero dizer que todos já estão sendo atendidos por essas ações do governo. Mas eu estou especificamente da arrecadação desse show. Nós vamos priorizar os municípios de mais grave, mais grave nessa situação. Como é o número de pessoas atingidas pela estiagem, né? E eu gostaria também de destacar ainda nesse aspecto da seca, uma ação que eu considero muito importante, que foi a isenção, a questão do ICMS, que o governo está isentando do ICMS, de pagar o ICMS, os contribuintes que comercializam ração animal e que também trabalham com suprimentos e equipamentos nessa área da agricultura. Há uma ação integrada. Há uma ação plenamente integrada. Dos órgãos governamentais. Dos órgãos governamentais. E uma coisa que me faz ficar bastante feliz na Secretaria de Desenvolvimento Humano e que me alegra na gestão, essa ação transversal. Nós tratamos os grandes temas, as grandes questões, como a seca, como as drogas, como a questão da proteção à infância, como política de Estado. Então, eu costumo dizer assim, que alguém diz, não, mas a assistência é coisa de pobre, é concida. Não. Neste governo, e é o que me faz conduzir essa política, é que ela é um problema, uma questão de Estado, e que as políticas, elas não são políticas ou programas setorializados e de governo, são políticas de Estado. Então, elas são assumidas por várias secretarias. Então, nós temos uma interface muito grande com a Segurança, Cláudio Lima, com a Secretaria de Educação, com a ARES, que nós temos uma parceria muito, muito produtiva, com a Secretaria de Mulheres, a Agricultura, a Secretaria também, de Agricultura, a Cultura, a Secretaria de Esporte. Você já citou aí, que é essa questão do ICMS, essa questão das finanças. Da Receita, aliás, da Receita, que agora é Secretaria de Receita, né? Cida, e os gestores públicos municipais, eles têm contribuído nessa parceria? Olha, eu penso que os gestores eles têm mudado muito a visão, até pela imposição que hoje é colocada da assistência. A assistência hoje ela é uma política pública, ela é igual à saúde, tem status como a saúde, como a educação, ela tem normas operacionais, ela tem um financiamento que é federal, estadual e municipal. Então, aquela coisa que era do assistencialismo, de ações efêmeras, elas hoje não possuem mais vez, se elas ainda insistem, mas elas estão totalmente descredencializadas, porque o município que não aderir ao Sistema Único de Assistência Social, ele não recebe recursos federais. Para ele receber recursos, ele precisa estar inserido na política. Então, ele precisa ter a estrutura que hoje da tipificação dos serviços. Ele precisa ter CRAS, ele precisa ter CREAS, ele precisa ter programa de acompanhamento à família. Então, essa política ela está se estruturando, ela é muito recente. Ela tem 8 anos, ela ainda está, eu digo, é uma criança ainda, que está, mas essa cultura eu tenho grandes esperanças, grandes perspectivas de que com o trabalho que a gente vem realizando, a gente possa efetivamente consolidar a assistência na Paraíba como política pública, como direito. Certo. Aquele assistencialismo em troca de votos, isso aí não tem espaço. Esse daí está totalmente banido da política, porque o que faz o cidadão ter acesso
a programas, a bens e a serviços, não é o fato dele ser pobre, é o fato dele ser cidadão. Então, pelo fato de ser cidadão, ele tem direitos. E como cidadão de direitos, ele precisa de ter acesso a tudo que a humanidade produz em termos de riqueza material, social e cultural. Então, esse é o nosso maior desafio, é firmar essa concepção aqui na Paraíba. Verdade. Eu sei que as dificuldades são muitas ainda, né? São muitas, mas eu posso lhe dizer uma coisa, você me conhece, você está lembrando aí da minha época de estudante, da minha persistência quando eu quero uma coisa, sai da frente porque eu vou lá buscar esse objetivo. Sei disso. Bom, nós vamos a mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o prosseguimento dessa entrevista com a secretária do Desenvolvimento Humano, Cida Ramos. Fique ligado aqui na RCTV, do seu jeito, para você.